Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Josivaldo Dantas, sou aluno do Polo Gravatar e estou aqui hoje, junto com o meu quadro aqui da Santa Ceia, para a gente trazer uma perspectiva de uma reflexão, né, sobre o processo da Idade Média, trazendo uma análise crítica de todas as formulações dos textos que a gente discutiu, trazer um processo de abordagem, né, desse vislumbramento da Idade Média sobre novas perspectivas, algo que no passado eu não tinha essa perspectiva, e com a construção dessa disciplina ela me possibilitou vislumbrar novos olhares, novas perspectivas a respeito de tudo isso. Eu já sou formado em filosofia e eu vejo que desde o meu processo formativo em filosofia e chegando agora na história, me deu um novo vislumbrar, porque no passado, quando a gente traz as perspectivas filosóficas, a gente vai observar que a Idade Média ela é muito mal vista, né? Ela é vista sobre uma ótica em que era muito conceituada a comunidade das trevas, né? Do retrocesso, do afastamento dos ideais de valores racionais e de uma supervalorização da fé. Vamos ver, por exemplo, que ela foi um período muito marcante, lembrando e fazendo ponte com algo que eu fiz lá no mestrado em filosofia que eu estou fazendo recentemente, que o cuidado que a gente tem que ter, que muitas vezes a gente faz processos de releitura, né, dessas realidades a partir da sua ótica, da sua visão do mundo hoje. Então a gente poderia pensar que é muito arcaico, muito ultrapassado a época, mas para aquela população daquela época era o período cotidiano, vivido, real, moderno deles. E aí a gente vai ver, por exemplo, na construção dos textos, né, professor Tiago Nunes e tanto o professor Dr. Marcos Alexandro, a gente vai ver nessa disciplina História e Geografia Medieval um processo de construção do termo Idade Média que foi algo discutido por Franco Júnior, né, que reflete sobre esse termo de periodização, que traz a ideia da Idade Média como aquela que antecede que antecede exatamente o Renascimento e que sucede o processo da filosofia clássica, né, do período grego e romano, né, nas visões de vislumbramentos. E por isso que ela é conceituada como termo médio. Vamos observar, por exemplo, que a Idade Média, para os viés tanto renascentistas e iluministas, como a gente vai ver para os românticos, e então para aqueles que interpretam o século XX, apresentavam perspectivas diferentes. Por exemplo, aqueles que vieram pós a Idade Média vão considerar a Idade Média como um período das trevas, como um período de barbárie, como um período de processos de ignorância, como um período que contrasta com o termo, com o grego clássico, né, o grego romano, que traz uma perspectiva libertadora, uma perspectiva racional, uma perspectiva cosmológica de se pensar a sociedade. E aí a gente ele acaba atribuindo a Idade Média como um período tenebroso, um período opositor ao século XVI, né, da questão da noção renascentista, né, de resgatar os valores clássicos. É um período também de interrupção do progresso, né, de acabar, levar um processo de cancelamento desses avanços que vinham sendo desenvolvidos no período grego e romano, e também uma forte influência pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica assume esse protagonismo de se desenvolver, né, e trazendo também que a Igreja Católica nessa época trazia perspectivas de valores que difundiam e defendiam constantemente. Vamos ver, por exemplo, que essa época da Igreja, os protestantes, eles muito diziam que a Igreja tinha uma supremacia, né? Então vai ter atritos e até mesmo lá no fim da Idade Média um processo de rompimento com esses valores, com essa definição de fé, e acabam assumindo um novo protagonismo nas sociedades como um todo, né, apresentando como atributos dos burgueses para essa construção como um todo. Mas a gente não pode deixar de exaltar a Igreja Católica como esse instrumento vital para construir esse período que tem influências até hoje ao longo dos séculos. A gente vai ver, por exemplo, que para os românticos era uma visão positiva, né, a Idade Média. Eles traziam um processo de exaltação da identidade nacional, de um remédio para as inseguranças que o cientificismo, processos de racionalização que o período iluminista e renascentista apresentaram. E a gente vai ver, por exemplo, um período muito esplêndido que deveria ser imitado, que deveria ser cortejado, que deveria ser observado e relevado para a nossa sociedade. Vamos observar que para o século XX, a gente vai ver essa perspectiva sem exageros, né, com um vislumbrar muito mais complexo, rico em história, trazer uma perspectiva até mesmo do conceito de nova história, né, que a gente viu em outras disciplinas,
que traz uma perspectiva de compreensão sem exageros, que traz uma perspectiva da Idade Média, de uma Idade Média não vista, né, como negativa, né, mas algo que é rico em história e que é rico em cultura, e que o século XX apresenta várias fontes, né, para a gente poder interpretar melhor esse processo de compreensão desse período que muitas vezes é chagado, é definido e é atribuído como certas atribuições. E aí é um período da história europeia, né, que traz um período milenar, né, de uma grande herança, tanto românica clássica, que traz essas permanências. Como eu sou lecionado em filosofia, me traz o vislumbrado do Agostinho e do Tomás de Aquino, que traz perspectivas de defesa, né, contra os hereges, né, então traz um atributo cultural muito importante. E hereges eles que queriam um processo de revolução da sociedade como um todo, né? Então é um novo vislumbrar, é um novo enxergar dessa sociedade para a gente poder construir essas noções. E para os medievais, como é que ela é compreendida? A gente vai ver que para os medievais é um período muito cíclico, né, de ciclos, marcado pela consistência entre passado, pela perspectiva dos fins dos tempos, pela perspectiva de um tempo cíclico, onde a consciência do passado e a expectativa dos fins dos tempos eram muito presentes. O templo, né, e o tempo também traz uma noção de uma relação sagrado e profano, né? Os rituais traziam toda uma perspectiva, né, tanto do tempo sagrado e do tempo profano. E aí também a consciência do passado, né? Os medievais se sentiam modernos, né, naquela época, como já foi mencionado aqui, e não concebiam os tempos como tempos antigos, e consideravam até os tempos antigos como o período pré-cristãos, né, como os gregos e os romanos. E retratavam muito a perspectiva do fim dos tempos, né, com a chegada do anticristo e a concepção de a Prússia, né? E aí, sobre o mundo romano e os reinos bárbaros, o Marcelo Cândido, né, ele vai trazer uma transição do mundo romano para o mundo dos reinados dos povos bárbaros da Europa medieval, né, e teve um longo processo de readaptação, de mudanças, de adequações. Teve uma crise no Império Romano, né, a gente vai ver, por exemplo, esse processo, tanto crises externas como internas, que colapsaram as suas redes comerciais, as suas cidades. Outra questão interessante, por exemplo, foi o processo dos povos bárbaros, né? Como três deles, os visigotos, os francos e os lombardos, né? Que edificaram seus próprios reinos fundidos com a cultura romana, trazendo uma nova perspectiva e um novo observar da sociedade. E a convivência e integração trazendo, que resultou em processos de conflito e de integração, né? Trazendo uma nova estrutura social e política para a sociedade. E aí a gente vai trazer o Império Carolíngio, a Igreja Católica e o Cristianismo, para identificar esse processo, né, que o Jérôme Bascher ele acaba desenvolvendo sobre as sociedades medievais e ressaltando tanto a importância desses três pontos, né, que é o cristianismo, a Igreja Católica e o Império Carolíngio, para a nossa visão de mundo. Então, por exemplo, ele vai trazer que o cristianismo ele acabou unificando e influenciando as estruturas sociais da Idade Média, né, promovendo todo um processo de organização da sociedade como um todo. A Igreja Católica ela teve um papel crucial de evangelização, né, mas também um processo de organização política, social e cultural da Europa feudal, exerceu um controle espiritual e governamental, existe uma relação, né, do poder do Estado e do poder religioso, e o Império Carolíngio ele apresentou um marco de consolidação da sociedade feudal e centralizar o poder político nessas perspectivas. A ordem feudal ela trazia tanto uma relação, segundo Bascher, sobre uma interdependência do cristianismo, da Igreja e do Império Carolíngio, né, para criar essa organização que foi a sociedade feudal da época. Então, teve uma relação entre o poder feudal e o poder espiritual. As reformas religiosas e monásticas foram algo que contribuiu para a renovação espiritual da Europa, né? Lembrando que essa relação de poder espiritual e temporal trouxe uma grande aliança entre o Império e a Igreja, né? A gente pode ver até filmes e desenhos que retratam muito bem isso, né? E aí a gente vai trazer, por exemplo, a economia medieval, né? Trazia um aspecto manorialismo, né? Uma estrutura feudal, um processo
que a terra era a principal fonte de renda e de riqueza e de poder, e as cidades comércios surgiram as primeiras feiras e mercados, né, e cresceram as cidades, e desafiou os senhores feudais com o processo de transformação. E aí, as diversas diversidades de experiências, a gente vai ver que o Baxé, ele trouxe várias características na estrutura feudal, como cada região desenvolveu suas próprias variações e adaptações às influências, né, cristãs para a sua sociedade como um todo. A gente vai ver, perdão, os castelos, né, as igrejas, as vilas, as fundações de universidade, né, lembrando que os castelos eram símbolos de poder e proteção, representando as forças dos senhores feudais, as igrejas eram centros de cultura e fé, né, que eram desenvolver um papel de catequizar, de vida social e espiritual das pessoas na época, e as vilas eram uma construção da vida rural daqueles camponeses que trabalhavam e viviam no processo da comunidade. E tudo isso eles traz um belo vislumbrar sobre como as sociedades elas eram construídas, eram vislumbradas. Eu acho a Idade Média muito riquíssima em detalhes e que muitas vezes foi silenciada por diversos fatores. Acredito que entender, né, que esse processo de construção da Idade Média como uma sociedade que vai além de uma perspectiva, né, que é chagada já de um período que não teve evolução, é contraditório, né? A gente viu que ela teve todo um processo de desenvolvimento, todo um processo de surgimento, mesmo com todo um posicionamento religioso, houve processos de avanços também, como foram observados nos textos. Acredito que essa disciplina ela nos permite compreender, né, tanto a história medieval, os processos de construção, os processos de releitura dessa sociedade como um todo, né, não só um termo que eu vi em outra disciplina que é a história vista de baixo, né, agora é importante ressaltar um processo de construção da sociedade partindo da Idade Média, uma sociedade que também é contada hoje pelos seus camponeses, mas que vem sendo construída ao longo do tempo e desmistificada também, né? Então, aqui fica a minha breve reflexão sobre as temáticas. Espero tenha correspondido ao que foi solicitado e acredito que as relações entre os textos trazem boas observações sobre essa construção, né? Inclusive, até o último fórum traz o conceito da Constantinopla, né? Trazendo representações tanto da cultura, né, da Idade Média em várias regiões e territórios do planeta, né, em continentes que traziam a importância do papel religioso e secular da Igreja como um processo de anúncio, né, do Messias, do messiânico, né, do período messiânico, mas também um reforçar de imposição de valores e costumes para aquelas sociedades como um todo. Agradeço a atenção e até o próximo encontro.